Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de março de 2026, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 11º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é a aliança entre pais e filhos. O texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3 ao 9. Irmãs, queria dizer para vocês que eu estava quase finalizando o nosso áudio do dia e perdi tudo. Nunca aconteceu isso comigo antes. Mas enchemos-nos de força, de graça, de alegria, e a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que o Senhor derrame uma unção sobre este áudio e que a libertação e o despertar venha através da palavra dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queria falar que eu estou muito feliz, que hoje é sábado, todos os dias tem a sua porção e eu amo alguns dias em especial. Amo todo o dia, mas em especial sábado, segunda e quarta-feira são os meus dias prediletos. E você, quais são os seus dias? Eu queria dizer para vocês que o vento do Espírito, ele soprou e ele nos chamou a deixar de lado um pouco a nós mesmas e olhar para a glória do envelhecimento. A glória do envelhecimento é o nosso legado. E para quem tem filhos, o nosso legado está ligado em passarmos a tocha para os nossos filhos. Eu queria comentar com vocês sobre um sonho que eu tive antes de ontem, e eu passei ontem o dia meditando sobre esse sonho. Eu fui para a vigília também e orei por nós, orei para as mulheres da caminhada de oração, orei por esse grupo, orei pelo nosso projeto, e na vigília eu senti muito forte que esse seria o devocional, porque aí eu tive um entendimento do sonho e do que o Senhor quer falar conosco. Então, eu quero que você abra seu coração, receba essa porção, em nome de Jesus. Vamos lá. O sonho que eu tive foi o seguinte: eu sonhei que eu estava num lugar e, de repente, eu vi uma moça e ela começou a ir por um caminho assim, e eu comecei a andar ali com ela, conversar com ela, não sabia por que eu estava ali. O caminho era um caminho reto, tinha de um lado, era um caminho bonito, do lado tinha um lago, do lado direito. Do lado esquerdo não tinha nada. E lá na frente eu vi que tinha uma reunião de jovens, que ela estava indo para ali, e ela ia conversando comigo, e ela estava me contando que estava indo para essa reunião de jovens. Tinha uns jovens reunidos ali. Antes de chegar na parte onde estava lá os jovens, era um lugar aberto, ao ar livre. Antes de chegar ali, tinha escrito o nome do evento, naqueles balões de letras grandes, era dourado, mas o vento estava um pouquinho mexendo os balões, eu não consegui ver o nome do evento. Então eu cheguei, ela foi me apresentar a um homem que eu acho que era o líder que estava ali, era o único adulto que estava ali no meio daqueles jovens, era um homem de poucas palavras, e ela me apresentou e falou o que a gente estava conversando no caminho. E nisso ela estava me contando que esse evento acontecia sempre, e que tinha até um livro que eles registravam esse evento. E eu falei, nossa, deve ser interessante, eu gostaria de ver esse livro. E ela perguntou para ele, e aí ele foi buscar esse livro. Quando ele foi buscar o livro, ele chegou com como se fosse um álbum de fotografia, daqueles antigos de casamento quadrado, não era muito grosso, parecia, na verdade, um scrapbook. Não sei se você sabe o que é scrapbook, depois pesquisem, vejam fotos no Google. Era quando você fazia colagem. Você pegava sua foto, fazia umas colagens, você colocava tema, você colocava adesivos, você colocava coisinhas que relembrava aquela foto, assim, que tinha a ver com aquela foto. É muito legal, eu já tive essa fase. E quando ele me entregou esse álbum, em cima ele me entregou um colarzinho que eu tenho, que tem um pigentinho, que está escrito a oração do Shema. Eu vou ler a palavra para vocês entenderem o que é. E ali acabou o sonho. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 3 ao 9, a palavra que Deus quer falar conosco. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração.
Tu as inculcará a teus filhos, e dela falará, assentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também os atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Esta palavra está falando aqui para a gente ouvir e obedecer ao Senhor. E o Shemar, irmãs, é essa oração aqui do versículo 4. Ouve, Israel, Senhor nosso Deus é o único. Então, o que estava escrito no pingente, né, quando ele me entregou. E quando ele me entregou, eu pensei, uai, será que eu perdi a minha correntinha, né? Que ele falou, isso aqui pertence a você? Isso aqui acho que isso aqui é seu, né, em cima do livro. Então, esse sonho ficou forte no meu coração, a parte jovens, livro e o Shema. E quando eu estava na vigília, que eu estava orando, porque eu já tinha o devocional, mais ou menos o devocional de hoje, que não era esse, eu entendi que era para falar disso, porque eu tive um momento de intercessão muito gostoso, muito forte, direcionado para os jovens. E eu quero falar sobre os nossos filhos, sobre a aliança que Deus tem conosco e com os nossos filhos. E aqui está falando a importância da palavra no versículo 8 e 9. Primeiro que essa oração do Shema ela é muito importante para Israel. É a oração-chave de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único. E a lei se resume em tudo, né? Tudo que a lei fala, ela se resume em amar o Senhor teu Deus e obedecer. E está falando que era para eles colocarem por sinal na sua mão e na fronte entre os olhos e escrever nos umbrais das portas. Vocês já viram judeus que usa uma caixinha preta aqui em cima na testa, quando eles colocam para orar. Também eles enrolam algo no braço, também tem uma caixinha. Isso está a palavra ali dentro. E nos umbrais da porta que coloca essa palavra aqui de Deuteronômio, capítulo 6. Essa caixinha que eles colocam aqui fica parecendo aquelas lanternas que as pessoas que vão para escavação, mina, usam, né? Porque isso quer representar, a gente tem que usar ela aqui no frontal do rosto, entre os olhos, para representar aqui lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então, que essa palavra de hoje seja lâmpada para os nossos pés. Ontem nós falamos de entregar os nossos filhos ao Senhor, e entregar os nossos sonhos, quer dizer, e falamos de Isaac, de Abraão, que foi dedicar Isaac ao Senhor, que era o sonho dele, que era a promessa. E nessa entrega, irmãs, eu acho lindo ali que nesse caminhar, nessa experiência tão profunda, Isaac tem o privilégio de ver a aliança do seu pai com Deus. E eu queria falar que as suas renúncias no altar é o que firma a aliança entre você, Deus e seus filhos. Eu também disse no devocional passado sobre o nosso útero, que é o vaso, né? O vaso de gerar vida, que Satanás nos odeia por causa do nosso útero. Também lá em Gênesis, na sentença do pecado, né, da mulher, na sentença sobre o inimigo também, Deus disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, nosso enfoque é nos iluminar, nos limpar, né, nos encher, viver uma vida de propósito para desfrutar e degustar. E eu percebo que na questão de filhos, antes de eu entrar um pouquinho mais, eu queria dizer que eu tenho muito temor de falar sobre criação de filhos, porque eu ainda não cheguei lá, eu ainda não concluí a carreira. E a palavra do Senhor toda dá muito temor, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, porque nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ensine, eu estou aprendendo junto com vocês, eu ainda estou engatinhando ainda nesse caminhar aí da maternidade, né? Um pouquinho mais, já dando uns passinhos, né? Porque a filha já está jovem já. Mas o nosso propósito é desfrutar e degustar.
Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele não quer que você pare para degustar nada e desfrutar nada, porque a palavra de Deus diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, as fases todas, tudo que nós passamos, o que eu quero que nós aprendemos nessa caminhada é mudar o foco. Satanás quer trazer que a vida é trabalhosa, e é mesmo, né? A vida ela é trabalhosa, a vida tem uma demanda muito grande, muita distração, muitas dores, e o alvo é que a gente não desfrute, não deguste. E o inimigo ele quer nos distrair, roubar, quebrar as alianças e impedir da gente desfrutar. E quando os nossos filhos chegam na vida adulta, eu acho que seria um momento da gente degustar ainda mais e desfrutar com eles de um longo trabalho, de um longo tempo, né? Eles, com todo o trabalho da infância, de ter que aprender tantas coisas, de ter que aprender a obedecer, de ter que aprender tanta coisa que eles passam, e nós também. Então, seria um momento de degustar. Só que o inimigo, o que ele quer é destruir a aliança. Então, baseado nesse sonho, baseado na vigília e baseado no que eu tenho vivido, eu quero falar dessa aliança. Que você hoje possa abrir seu coração e receber essa palavra para que nós recebamos cura, libertação, reposicionamento. Nós passamos a semana inteira falando do envelhecimento, da nossa vida, de nos alinharmos, mas não adianta a gente chegar lá no final da nossa vida, talvez com muito estudo, muita eloquência, muitos títulos, muito próspera, muito bem fisicamente, muito bem cuidada, sem ter cumprido o nosso legado. Porque o que marca a nossa vida e o que dá o fechamento de tudo é o nosso legado. É o que fica, é o que permanece, é o que passa para frente, é o que constrói. E eu quero ler, vamos ler a Isaías 58, sem esquecer, tá? De Deuteronômio, porque nós vamos voltar aqui. Isaías 58 fala assim, 58, versículo 12. É uma promessa para os filhos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantará os fundamentos de muita geração. Será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus tem um chamado para os jovens, para os nossos filhos, para eles serem construtores de algo maior do que nós já vivemos. Assim como nós fizemos, né? Eu tenho certeza que cada uma de nós aqui fomos além do que os nossos pais foram, e Deus está chamando para que eles restaurem ruínas antigas, levanta fundamento e seja chamado reparador de brecha e restaurador de veredas. Assim como eu falei também que eu tenho ficado inserida no universo, entre aspas, né, do envelhecimento, que eu tenho visto muito, tenho aprendido muito, eu estou também muito atenta e nos últimos anos Deus tem me chamado a atenção para os jovens. Eu tenho tido muita compaixão dos jovens, porque se tudo que nós falamos nesses 10 dias, tudo que nós começamos a entender, tanto trabalho para nos transformar, tantas coisas que nós precisamos mudar, tantas coisas que nós precisamos nos limpar, é muito trabalho, né, irmãs? A restauração, a reconstrução, o reposicionamento, é muito trabalho. Se tudo isso é tão trabalhoso para nós, quanto mais para um jovem? Vocês não acham? Por que nós exigimos tanto dos nossos filhos? Porque é tão difícil mudar as coisas em nós? E por que a gente exige tanto deles? Exige sem misericórdia, exige com muita religiosidade, exigimos que eles não errem, para que talvez seja só para afanar o nosso ego. Às vezes, infelizmente, nós nem estamos pensando realmente na alma deles. A gente está pensando no nosso
ego, na nossa reputação. E nós passamos esse legado, não sei nem se pode chamar esse legado, nós passamos esse peso. E eu não estou dizendo aqui, irmãs, que nós não devemos falar, que nós devemos deixar de educar, de ensinar, mostrar o bom caminho. Não é isso. É observar se nós não estamos sendo fariseu, hipócrita, colocando um peso que nem nós carregamos. É disfarçado de ensinando o caminho do Senhor. Olha que sério isso. E eu não estou falando que a gente não deve ensinar e educar, porque esse é o nosso papel. Estou falando para a gente observar. Eu estou falando de uma cobrança que nós só cobramos, não apoiamos, não ouvimos, não temos intimidade. Nossos filhos têm medo de expor o que pensa, especialmente opinião contrária à nossa. Pode ser uma opinião contrária na política, uma visão diferente do mundo. Eu também não estou falando que nós temos que sair aceitando todas as opiniões que eles estão falando, que às vezes está inclinado para o pecado. Não estou dizendo isso, estou dizendo que a gente tem que restaurar esse caminho, restaurar essa ruína que está se instalando no meio entre os pais e os filhos, né? Os filhos têm medo de se expressar, eles não têm liberdade. E quando um filho se expressa uma opinião, a gente tem até que agradecer, porque ali a gente está tendo a oportunidade de saber o que realmente passa na cabeça deles, saber como orar, saber como aconselhar, porque se eles nunca podem ser eles mesmos diante de nós, é um campo fértil para a cilada do inimigo. O inimigo, ele já tem ali preparado, infelizmente que Deus repreenda isso, né? Mas ele tem ali preparado os seus emissários para abraçar os jovens que estão sendo, que têm relacionamento quebrado com seus pais. Deus quer fazer a gente ponderar nisso hoje, irmãs. Então há uma promessa para os nossos filhos. Vamos ler Malaquias capítulo 4, no versículo 6. Ele converterá os pais aos filhos, o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui está falando que Deus, ele, na palavra diz que, né, que nos últimos dias ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E esse converter o coração é fazer voltar o coração, é fazer com que haja esse diálogo, né? Haja essa conversa que a gente precisa ter, haja essa liberdade entre pais e filhos. Então eu tenho tido essa compaixão. Eu acho que os jovens, nós fomos uma geração que rompemos muito, que trabalhamos muito. Nós estamos hoje curando, né, muitas das nossas dores, muitas das nossas dificuldades, mas o mundo que os nossos filhos estão vivendo também é um mundo complicado, irmãos, é um mundo bem mais difícil, é um mundo onde a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriariam, né? Então eles estão vivendo num mundo muito mais complicado, vai ser uma dificuldade muito grande para eles levarem a mente cativa à obediência de Cristo, e nós precisamos tomar o nosso posto de mestre, de discipulador, de educador, de pais, de abrigo. E é isso que eu andei meditando, né? É isso que eu andei meditando, e esse sonho, na hora que eu entendi do livro. O livro é a palavra, o livro é sabedoria. O livro, ele é a história. Lembra que eu comentei sobre a máquina do tempo esses dias? Já pensou se você pudesse voltar no tempo e passar um tempo com seu filho, né? A fase da vida, rever algumas fases da vida. Nós podemos fazer isso no nosso coração, na nossa mente. E eu queria falar dar uma dica, né? Que depois, nesse dia, nesse devocional, esteja olhando fotos dos seus filhos, esteja
olhando a história, a sua história com seus filhos. Mas vamos lá. Então, quando Abraão vive aquele momento ali de levar o Isaac ao altar, o que ficou no meu coração é isso, que as suas renúncias. Qual é as suas renúncias? A Bíblia fala que ensina a criança o caminho que deve andar, no caminho. Será que os nossos filhos têm visto as nossas renúncias? Ele tem visto e vivido experiências com o Senhor junto conosco? E eu creio que ali gerou uma intimidade muito grande entre Abraão e Isaac. Eu creio que dali surgiu assim, acho que liberou Isaac para tudo que ele foi chamado para viver. Sabia que Isaac, ele foi o único do patriarca. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, né, os 3 primeiros ali, mas ele foi o único que ele teve uma esposa só. Olha que tremendo isso. Abraão teve 2, teve a dificuldade, né, passou lá os seus desgostos, seus apertos por causa de desobedecer ao Senhor. Jacó, irmão, filho de Isaac, também teve. Não seguiu o exemplo do pai. Esaú também teve suas concubinas, mas Isaac, pela palavra, não fala nada disso, então dá a entender que ele teve só uma esposa, que foi Rebeca. Porque eu creio que ele aprendeu com o erro do pai. Eu creio que a intimidade entre o pai e o filho fez Abraão ensinar ele o caminho e dizer: meu filho, não siga por esse caminho. Quando o filho conhece a Deus de verdade e ele tem uma experiência com Deus, eu acho que o que a gente mais precisa orar pelos nossos filhos é que eles tenham uma experiência com Deus. Que eles não sigam o Senhor só por religião, só porque cresceu indo ali, que eles tenham uma experiência com Deus, porque é essa experiência com Deus que faz toda a diferença na vida dos nossos filhos, na vida do jovem. E quando nós temos experiência com Deus, é mais fácil desviar do mal. Outra coisa linda na vida de Isaac, vamos ler aqui, acho que é Gênesis 24. Vamos ler Gênesis 24. Gênesis 24, quando a Sara morre e Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, né? Isaac tinha 40 anos quando ele casou com Rebeca. E olha que interessante. Primeiro eu quero ler aqui também no versículo 60 do capítulo 24 de Gênesis, fala assim: o servo de Abraão foi lá, encontrou Rebeca, teve a confirmação que seria ela, propôs para ela o casamento, ela aceitou, e a família dela faz isso aqui, ó, no versículo 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Eu vou pular aqui, e aí ela vai com o servo, encontra Isaac no caminho, e aí no versículo 67 fala: Isaac a conduziu até a tenda da sua mãe, Sara. Ele a tomou, Rebeca, por esposa, e esta foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então, enquanto Isaac tinha um relacionamento ali com o pai, de intimidade, enquanto ele viu como que era Abraão com Deus, ele também tinha uma aliança também com a sua mãe. Porque quando ele leva a Rebeca para a tenda da Sara, ele está colocando ali: olha, eu honro, eu respeito, eu vi quem foi a minha mãe. Então, eu acho que é isso que nós precisamos, eu acho que é isso que nós desejamos para os nossos filhos. Que eles caminhem nas veredas do Senhor. Mas nós precisamos, irmãs, olhar para os nossos jovens. Então, eu tenho tido essa compaixão para os nossos jovens. Nós precisamos abençoar, profetizar, liberar os nossos jovens para o futuro que Deus tem para eles. Então, irmãs, essa palavra aqui, quando os irmãos, o pai de Rebeca ali, abençoa ela, é uma palavra muito usada no judaísmo, sobre toda vez que vai abençoar as meninas, fala que vocês sejam como Rebeca, Lia
e Raquel. Que vocês sejam frutíferas, que vocês sejam prósperas, assim como abençoa os meninos, né? Que vocês sejam como os patriarcas. Então, nós precisamos liberar os nossos jovens, abençoar os nossos jovens. E não só os nossos filhos, irmãs, os filhos das nossas amigas, os nossos sobrinhos, os jovens da igreja, os jovens com quem você vai caminhando, encontrando no caminho. Então, como eu falei que eu estou tanto inserida em ver o envelhecimento, por estar participando ali, de poder ter esse privilégio, uma honra de estar trabalhando nesse asilo, eu também tenho tido essa compaixão pelos jovens, tenho tentado entender um pouco mais o caminho dos jovens. E eu trabalho com um jovem lá, que ele é o ajudante de enfermagem, que é o melhor. De vez em quando tem outros, né, porque troca de turno e tudo, mas esse é o melhor. Ele tem 22 anos, ele trabalha lá, deve ter uns 6 meses. Então, eu tô lá, eu vi ele começar, vi ele aprender. E eu converso muito com ele tem 22 anos. E assim, como é maravilhoso ver um jovem tendo empatia, fazendo um bom trabalho, sendo diligente, porque ele demonstra muito isso. Um dia eu falei para ele, olha, sua mãe deve se orgulhar muito de você. Ele ficou até meio assim, constrangido, né? Falei, porque você realmente, ele tem atenção. Quando eu chego lá, que eu não chego depois que ele já cuidou ali da minha patroa, e às vezes eu tenho que saber qual é o ajudante de enfermagem que está ali naquele dia, e às vezes ele vem no quarto e fala, hoje sou eu, tá? Eu falei assim, eu sei que é você. Ele, como que você sabe? Eu falei, pelo trabalho excelente que você faz. Então, eu tenho tido esse olhar para os jovens, da gente direcionar esses jovens. Eu sei que nós educamos os jovens, nós queremos que os nossos filhos sejam bênção, mas eu tenho buscado essa leveza, porque quando o jovem chega nessa fase, nós temos que degustar do relacionamento com os nossos jovens. E Satanás, ele quer quebrar essa aliança, ele quer fazer morada ali entre o meio, olha, está amarrado isso em nome de Jesus, mas essa é a verdade, ele quer fazer uma morada ali, ó, chegou para morar entre você e o jovem, seu filho. E nós nos distraímos, né? Nós envolvida com as nossas dores, nós cansada de tantas lutas, a gente acaba deixando com que isso aconteça. A gente acaba abrindo mão dos nossos jovens. A gente acaba largando para lá, sendo que agora era a hora de degustar desse relacionamento. Agora era a hora de desfrutar. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus assim fale conosco, que Deus nos reposicione como mestre, como discipuladoras. Então, vamos aqui falar outra coisa. Ontem nós falamos sobre os sonhos, entregar os nossos sonhos, que nós não devemos viver sonhos de outras pessoas, carregar peso. E infelizmente, talvez, nós podemos estar colocando peso nos nossos filhos para que eles sigam sonhos que são nossos, ou para que eles deixem de seguir o sonho deles porque a gente acha que aquele sonho ou aquele projeto, aquilo a gente não entende porque não é da nossa geração, a gente não entende porque não é do nosso tempo, a gente quer que às vezes os filhos passem por caminhos que a gente já passou ali, mesmo que seja caminhos duros às vezes. Olha, nós imigrantes, por exemplo, eu tenho visto muito isso também, que nós venhamos entender que nós imigrantes que moramos em outros países, né, que estou morando aqui e tal, tem muito brasileiro, que nós venhamos entender que cada geração, Deus tem algo, Deus falou aqui para o povo, seus filhos vão ser reparadores de brechas, Deus vai equipar esses jovens, claro que eles precisam ser direcionados na palavra, mas que a gente não, por causa da nossa vida de imigrante, a nossa vida difícil, que a gente não venha que a gente não venha inserir eles a ser escravos como nós fomos, que nossa mente seja liberta para libertar eles. Porque às vezes eles querem ir além e nós olhamos assim e castramos eles. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, irmãs, mas que em nome de Jesus, esse devocional, ele cai em terra fértil e que o Espírito Santo fale muito mais do que as minhas palavras, que o Espírito Santo vá além para nos reposicionar.
Às vezes nós queremos privá-los, sabe? Eu já vi pessoas falarem, não tem necessidade de um filho fazer faculdade, não, é bom ele levantar aí e já ir começar a trabalhar logo. Foi assim comigo, por que que vai ser, sabe? Ou então a gente fala assim, eu não vou facilitar a vida do filho, não. Ele que tem que ir fazer. E eu não estou dizendo de mimar filhos que te desrespeita, de mimar filhos que você priva eles tanto de não sofrer e colhe desrespeito, desconexão, ingratidão. Não estou dizendo que a gente tem que permitir isso. Jacó, aliás, Isaac, lá na frente, Deus até falou para ele, eu vou te abençoar. Vamos ler que é 26, 24. Gênesis 26, 24. Deus fala assim para Isaac, depois que ele já casou, né? Já teve, enfim, 26, 24. Fala sobre os poços de Jacó. Ele estava lá na terra dos filisteus, aquela dificuldade, e os filisteus entulhando os poços dele. Deus fala assim, naquela mesma noite apareceu o Senhor a Isaac, 26, 24, tá? De Gênesis. Apareceu e falou assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo para abençoar-te. Multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. E então Deus tem promessa para os nossos filhos através da nossa vida. Deus tem promessa e nós precisamos passar isso para os nossos filhos, mas o que Deus quer quebrar nas nossas vidas é a religiosidade. Religiosidade, tirar um peso. Às vezes nós estamos colocando muito peso em cima dos nossos filhos, dos nossos jovens, coisas que nem nós não aguentamos carregar. Então o futuro do mundo, irmãs, está nos jovens. Eles precisam ser treinados. Eles precisam ser treinados no caráter, na vida da intimidade, na obediência. E tudo isso pelo exemplo. Pelo exemplo. Não é pelo muito falar, não é pelo muito cobrar, não é pela uma autoridade excessiva. Isaac foi o único patriarca que teve uma esposa só, e eu acho isso muito lindo porque ele aprendeu, e às vezes nós escondemos os nossos erros dos nossos filhos, escondemos os nossos erros por religiosidade. O alvo do inimigo, quando a gente tem uma filha mulher e o filho homem, o alvo do inimigo é que a filha mulher seja inimiga da sua mãe. Pode reparar isso, irmãs. Esse é o alvo de Satanás. O alvo do inimigo é que o filho homem seja inimigo do seu pai. Ele veio para destruir a família. Cabe a nós nos reposicionarmos, não permitir que o inimigo venha fazer morada entre nós e nossos filhos. Então a gente tem que ser sincera, sabe? A gente tem que ensinar a palavra, como a palavra está dizendo aqui. Ensina, conversa, dê atenção, escuta, compartilha. E para a gente desfruta dos seus filhos. Seus filhos são frutos bons. Degusta do tempo com eles, independentemente da idade. Seu filho pode estar casado, seu filho pode ter filho, seu filho já pode ter até neto, né? Desfruta, passa tempo com eles, cria esse tempo, começa desde a infância. Não deixa as novas fases deles ou de vocês afastarem um do outro. As mães, como eu falei, as mães na menopausa se afastando dos filhos porque não está com paciência, ou os filhos estão na adolescência difícil, as mães afastam também porque os filhos estão difíceis, ou os filhos entram na juventude e eles têm que viver a vida deles, e a gente, na nossa cobrança, na nossa carência, a gente afasta deles. Eu tenho tido essa experiência de ter o filho voltar para casa. O filho, quando volta para casa, seja ele adulto, seja ele um jovem, onde for, a casa tem que remeter um lugar de acolhimento. Senão nós não vamos querer voltar, irmãs. É só você olhar como você era como jovem. Você gosta de ter uma mãe rixosa,
uma mãe religiosa, né, que exige além do que ela viveu. Às vezes nós erramos e queremos que os nossos filhos sejam irrepreensíveis. E é maravilhoso, né? Mas tudo tem que ser com leveza, tudo tem que ser com a graça e a misericórdia, porque ele é uma alma preciosa. Se está difícil para você se reconstruir, você imagina a gente colocar todo esse peso no jovem. Mas se a gente ensinar eles já vão estar sendo edificados pela palavra, e eles não vão precisar passar por esse processo que nós estamos passando de estar sempre nos reconstruindo. Eles vão ir muito mais além. Então conversem muito, busquem libertação para essa religiosidade. E eu não falo de uma permissividade, sabe? Eu não estou dizendo que, então a gente não pode ser religioso, a gente tem que permitir tudo, deixar o filho falar o que quer, pensar o que quer. Não é isso. A gente está aqui para redirecionar. Mas a gente tem que se livrar da hipocrisia, sabe? Hipocrisia de que vivemos, às vezes, promiscuidade e queremos arrotar a santidade em cima do filho. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que entender que eles têm as lutas deles, que eles têm as tentações deles, que eles têm as suas fraquezas. E nós temos que ser os amigos deles, irmãs, com autoridade. Quando os filhos forem maiores, escute a opinião deles, né? Não só quando maiores, mas vai escutando. Escute o que e coloque a sua. Talvez você possa ter uma amizade e dizer, olha, não penso que é assim, eu acho que é assim, né? Às vezes o filho até entende alguma coisa. Você vê que hoje em dia essa geração entende muito de eletrônica, a gente não entende nada, né? A gente tem que aprender com os nossos jovens. A gente tem que dar a oportunidade deles poderem se expressar, deles poderem terem a liberdade de até nos ensinar alguma coisa. Aprender com seus filhos não tira a sua autoridade. Pelo contrário, quanto mais sábia você for, quanto mais curada, reposicionada, mais a sua autoridade espiritual como mãe será estabelecida. Então, você escutar, aprender, ouvir a opinião de um filho não te tira a sua autoridade. Perdoa sempre. Não deixa Satanás fazer morada entre você e o sangue do seu sangue, que é a sua herança. Outra coisa que eu tenho visto, não perca a sua autoridade por medo do abandono. Porque com o chegado da idade vem o medo do abandono, o medo da solidão, porque a gente não aprendeu a viver em solitude. E por esse medo do abandono, a gente começa a ficar permissivo. E aí permite com que o filho te trate de qualquer jeito. Quantos filhos estão sendo usados pelo diabo para escorraçar as mães, os pais? Se posicione, irmã. Se posicione. Tudo é um equilíbrio. Eu sou sua mãe, eu brinco, eu te escuto, mas me respeita porque eu sou sua mãe. Porque a nossa autoridade como mãe é um presente de Deus para nós e que nós temos que preservar e cuidar com muito carinho. Entregue o seu filho ao Senhor. Entrega. Aquilo que Isaac e Abraão fez foi entregar no altar o filho. E, aliás, a música que eu vou deixar hoje é sobre Eu Te Dou Meu Isaac, né? Que é uma música que canta sobre isso, Eu Te Dou Meu Isaac. Até o clipe, eu acho que ele é cena do filme, não sei que filme que é, mas é uma cena de um filme sobre isso. E é muito linda que você cante, que você dedique seus filhos ao Senhor. Estabeleça a cultura do beijo, do carinho, do desfrute, do toque, o abraço. O toque cura e o toque de uma mãe cura. Estabeleça essa cultura. Quando a gente vê, eu queria deixar milhões de versículos aqui, irmã, mas eu ia ficar o dia inteiro aqui. A gente vê Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Esaú, Jacó abençoa os seus filhos, Jacó abençoa os seus netos de José, José abençoa seus filhos, José leva os seus filhos, Manassés e Efraim, para ser abençoado pelo avô. A cultura da bênção, a cultura do abraço, a cultura do carinho. Tem muitos pais ainda, muitas mães que não conseguem ser carinhosas com seus filhos. E não importa a idade, irmã. Sua filha chegou, ela já é adulta, abrace,
sabe? Às vezes o filho precisa de um abraço. Nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Então, estabeleça essa cultura. Eu estava vendo um rabino falar esses dias que a criança, ela desafia, né, quando ela começa a estar muito rebeldezinha, ela está desafiando os pais inconscientemente ela desafia para ver o nível de comprometimento do amor, até onde eles me amam. É lógico que é inconsciente. Se você corrigir isso desde cedo, e se você criar o vínculo desde cedo, o filho vai ser mais, né? Ele não vai ter que ficar te desafiando. E ele vai desafiando ao longo das fases. Aí na adolescência vem outro desafio. Será que meu pai me ama mesmo? Se eu, vamos supor, uma coisa de adolescente, vou cortar meu cabelo e pintar de roxo. Às vezes vai lá e faz sem falar e tal. Será que meu pai me ama mesmo? E agora? Até onde essa atitude mexeu na aliança entre eu e meu pai? Então, irmãs, que a gente possa, assim, ser mais maleável. Nós queremos ganhar o mundo, nós queremos discipular mulheres na igreja, nós queremos... Mas e os nossos? E os nossos? Esse livro que eu vi nos sonhos, também me representou um álbum de foto. Eu não vi foto, mas me representava ali. Pega esse álbum de foto, reavalia o caminho que você percorreu. O caminho que você percorreu foi longo, o caminho que você percorreu foi de muita história. Valorize a história. Deixe o seu filho criar a história. Abençoe seu filho de fase em fase. Às vezes nós criamos nosso filho na igreja e a gente acha que por eles estão crescendo na igreja, principalmente na pré-adolescência, adolescência, eles estão aqui, estão vindo, eles participam do grupo de jovens, aí a gente abaixa a guarda. Acho que eles já sabem tudo, acho que eles já entenderam o caminho. E não, minha irmã, não é verdade. Um cérebro de um jovem, ele termina de se formar entre 23 e 25 anos. Não é porque você tem um homão dentro de casa hoje em dia, aí, com 18, 19, 20 anos, que já sabe alguma coisa. Eles ainda precisam ser nutridos. Vai precisar sempre, mas eu estou dizendo que eles ainda precisam ser nutridos, ser direcionado, ser abraçado, ser apoiado. Ouça seu filho para que ele também te ouça. Ore para que converta o coração, né? Vamos ler Jeremias, capítulo 31, do versículo 15 ao 22, para a gente terminar. Jeremias, capítulo 31, do versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aleluia. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigar-te-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que eu me converti, eu arrependi-me. Depois que eu fui instruído, eu bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque eu levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu filho, filho da minha delícia? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marco, finca os postes que te guiem, preste atenção nas veredas no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa para as tuas cidades. Olha que coisa linda. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisas novas na terra. Vou parar aqui. Esse texto está falando de uma intercessão, de um lamento, né? Porque os filhos de Israel tinham sido levados cativo, os filhos, as tribos, né? E aqui está falando que ouviu um grande clamor, e era Raquel clamando pelos seus filhos. Mas Deus diz:
reprime o choro. Se você está passando por uma luta com seus filhos, leia essa palavra e abrace essa palavra, porque Deus está falando, seus filhos vão voltar. Seus filhos vão voltar da terra do inimigo. Deus está falando isso aqui, falou isso aqui para Raquel, está falando isso aqui para a nação. Vão voltar. Tem esperança. Há esperança para o teu futuro, há esperança para o futuro do seu filho. Porque o Senhor diz que eles voltarão desse território. E Deus ainda fala aqui, o versículo 20, os seus filhos são minhas delícias. E os nossos filhos, irmãs, são nossas delícias. Quando eu dei o tema do meu ano de degustar, era isso, é delícia. A palavra de Deus diz que no caminho com o Senhor, na intimidade com o Senhor, temos delícias perpétuas. Ó, provar e ver de quanto o Senhor é bom. Delícias. Então, os nossos filhos são delícias. E Deus chama os nossos filhos de delícias. Deus chama nós mesmos que Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Tantas vezes eu corrigi ele. Aqui está dizendo que corrigiu também. Aqui mais em cima, olha, Efraim fala assim, bem ouvi que Efraim queixava, dizendo que o Senhor me castigou, eu fui castigado como um novilho que não estava domado, converte-me e eu serei convertido. E aí ele fala, e aí eu me converti, eu arrependi, eu fui instruído, e eu bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque eu levei o opróbrio da minha mocidade. Então, o próprio Deus nos corrige, e também nós temos que corrigir os nossos filhos, mas quebrar a religiosidade. Eu tenho visto muito isso. Filhas que não podem abrir o coração para suas mães e acaba se envolvendo com qualquer um, porque aquele cara estava todo ouvido, estava todo apoio, né? Ou uma amiga má influência, ou pessoas de má influência, porque Satanás já tem os seus emissários preparados. Se nós não fizermos a nossa parte, infelizmente, claro que com muito temor, irmãs, que a gente fala isso aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não tem que acusar ninguém, se é culpa do pai, se é culpa da mãe, não. Mas nós temos que nos posicionar. E a posição que eu quero deixar hoje é quebre a religiosidade. Eu lembro quando a Rebeca era pequena, que eu estava numa igreja, a Rebeca tinha a gente entrou nessa igreja com 3 aninhos e as mulheres que estavam lá, as filhas delas eram maiores, então estavam na faixa de 6, era uma diferença de 3 anos. Quando a minha chegou na idade das filhas dela, as filhas delas já eram adolescentes. E um dia, num bate-papo, eu aprendi isso com uma delas, que elas falaram sobre quando os filhos vêm nos contar algo que nos choca, né? Ou alguma coisa que você não estava esperando. E eu falei, como que deve ser isso? Como é que deve ser quando o filho fala algo? Vamos supor, né? Vamos supor que uma pré-adolescente de 11 anos, 12 anos, sei lá, é uma imaginação minha, né? Vamos supor que ela beijou. E ela chega e conta pra mãe. Ou que a amiga dela fez algo bizarro e ela chega e conta. E ela tava contando assim. Eu falei, como que deve ser isso, né? Ela falou assim, Rose, eu aprendi que você não pode assustar. Você não pode assustar e já ir pagando pau e vendo com a palavra, com a religião. E você tem que acalmar e escutar. Eu falei, nossa, mas é muito difícil, porque cada personalidade tem o seu jeito. Eu sou colérica e a colérica, ela dá o grito logo, né? Então, eu tive que me educar. E estou me educando, né, irmãs? Então, que a gente aprenda isso, sabe? Que a gente deixa Deus refazer esse vaso. Reconstruir o seu vaso, para que você seja uma mulher, para que nós sejamos uma mulher sábia, uma mulher reposicionada, uma mulher curada, uma mulher que vai ajudar a curar. E deguste, desfrute do relacionamento com os seus filhos. Não deixa nada, não deixa as nossas dores atrapalhar o nosso relacionamento. E uma outra coisa que eu não quero entrar aqui, mas que eu acho que é o nosso papel de mulher fazer, não é meu caso, um pouco, às vezes, mulheres, mas quando a gente tem filho homem, eu vejo mais isso. O alvo do inimigo, acho que eu falei aqui, é quebrar o relacionamento entre mães e filhas e pai e filhos. Eu acho que a mãe de menino tem que ter uma posição muito sábia para ela não é tomar dores do filho
e esconder o filho e fazer com que o filho vire o queridinho da mamãe. É tratar e nos posicionar com o marido também. Sabe, maridos que querem... Muitos maridos, irmãs, não foram curados também. Tem as suas dores, tem as suas dificuldades. Nem eles sabem direcionar os seus filhos. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo também a direcionar. E às vezes eles querem na força do braço, né? Às vezes eles querem falar palavras duras, desnecessárias ali naquele momento. E a gente, como mulher, seja nossa filha mulher, seja nosso filho homem, nós temos que, como coluna, falar com o marido, sabe? A gente não deve deixar... Claro que ele é autoridade, mas a gente não deve deixar eles abusarem da autoridade. A gente não deve deixar eles imporem um caminho que vai trazer dores e desgosto pelo excesso, pelo abuso de autoridade. Enfim, que o Espírito Santo ministre para vocês. Esse é o devocional de hoje. Ouça a canção. Eu espero que eu consiga ter passado. Não foi fácil, irmãs. Eu perdi o áudio todo. Estava lindo. Esse aqui também eu tive que fazer agora 2 partes. Vou ter que editar. Mas nós não vamos desistir, porque a nossa porção no dia nós vamos receber. E se preciso for, farei quantos forem necessário. Levantarei a minha voz, a voz que clama no deserto, quantas vezes forem necessário, porque eu sei que o Senhor quer nos reposicionar. Ele quer limpar o nosso vaso, e o nosso vaso, quando ele estiver cheio, é para derramar, em primeiro lugar, para nós e para os nossos. Não adianta a gente querer derramar o vaso, querer brilhar a luz, querer ter títulos, se a gente não está discipulando aqueles que o Senhor nos deu em primeiro lugar. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém.